Muito boa noite, gente fina, elegante e sincera, porque nós vamos começar uma super live, uma live mega diferentona. Não sei se vocês aí do outro lado estão preparados para isso, mas não é costume aqui do Prosa Verso e Vinho e hoje vamos entrevistar uma grandiosíssima, incrível, maravilhosa escritora Natasha Roliskovs, que também faz parte aqui, né, do nosso projeto maravilhoso. E vamos falar muito sobre diversas novidades que estão por vir. Vamos falar sobre os seus livros maravilhosos. E vai ter muito pano para manga. Vocês aí, por favor, participem, deixem os comentários de vocês aí pra gente poder também fazer as perguntinhas aí pra Natasha. Vocês têm muitos amigos que gostam de literatura? Estão vendo o aviãozinho que tem por aqui? Cliquem neste aviãozinho e compartilhem com os seus seguidores que apreciam literatura, bons livros e principalmente bons romances. Ah, minha gente, eu sei que ela já está por aqui, e não só ela, a irmã, a mãe e todo o fã-clube Natasha Roliskovs, gente. É isso aí, vamos chegando, minha gente. Sextou em grande estilo, sextou com chave de ouro. Deixa eu já colocar a Natasha, né? Vamos chamando a Natasha para fazer parte dessa prosa. Simbora, Natasha, como é que você tá, mulher? Como é que tá aí as perninhas? Estão tranquilas? Você tá bem? Vamos lá? Boa noite, Desirê. Boa noite, Sara. Boa noite, Ivo Pazin. Simbora. Colocando Natasha aqui nessa prosa. Vamos lá. Vou mandar pra ela, né? Tá aqui, ó. Cadê? Eu aceitei seu convite, tá? Olha ela! Muito boa noite, Natasha! Boa noite! Ainda há pouco a gente estava brigando quem é que começa. Oi? Ainda há pouco a gente estava aí, né? Quem é que começa? Ó, eu te aviso. Não, mas peraí. Eu vou te contar. A Natasha se esqueceu que se ela entrar tanto pelo Prosa Verso e Vinho como pelo pessoal dela, as pessoas vão estar vendo, né? E ela, ai meu Deus, e agora? Eu falei pro pessoal aqui de casa que ia ser pelo Prosa. Eu, mulher, pode ser doida. Aqui explicando pra ela que de qualquer jeito, mesmo o pessoal entrando no Prosa, eles iam ver. Ah, minha gente, o que que eu quero já aqui tá começando nessa live, né? Tenho para falar para vocês muitas questões. E para começar, eu acho que a gente tem que falar aquela frase, um tanto quanto clichê, mas que sempre vai servir quando se trata da nossa queridona Natasha. Vamos lá. É pouco. Dois. Opa! Ui. Dois é bom. Três é demais. Essa mulher fez uma trilogia extremamente romântica. Essa mulher que vos fala aqui, acho que todos vocês, todos não, né? Mas a maioria de vocês que está por aqui sabe que ela é arquiteta. Este é o primeiro livro dela? Não, né? Já produziu 3 romances, mas também já escreveu na área dela ali de iluminação, enfim, iluminação, as questões ali dos pontos turísticos, falando um pouco sobre a urbanização. Ela também é professora universitária. Ela adora jogar quebra-cabeça nas horas vagas. Também adora implicar com a cunhada preferida dela, né? Vamos lá, já falando aqui. O que mais que ela gosta? Ela gosta de vinho. Uma cachaçinha de vez em quando também ela tá aceitando, tá? Ela é apaixonada por doces. Louca, ela tá com veio. Apaixonada por doces. Gente, você quer alegrar? Quer ver um sorriso na cara dessa moça? Dá doce para ela. Tá? De qualquer qualidade, digamos assim, dê doce para essa moça. Mas chocolates costumam agradar um cadinho mais. É isso aí. Vaninha também aqui na área. Vamos chegando, minha gente. Natasha, o que dizer? O que dizer de Natasha? Onde ela habita, do que se alimenta,
né? Vamos hoje aqui, somente aqui no Prosa Verso e Vinho Especial. Minha gente, vamos lá, vamos lá. A Natasha, ela disse que me mandou um roteiro para não esquecer algumas perguntas, né? Que ela gostaria de estar falando aqui hoje. Eu falei, tá, né? Eu vou até aqui fazer umas perguntas desse roteiro, mas ela já sabe que eu sou uma pessoa desapegada a roteiro, que eu não gosto muito. Mas tá tudo certo, né, Natasha? Tá tudo certo. É importante para não É. esquecer de nada. Até porque ela tá pagando por essa live, vocês não têm noção que ela pagou para mim. Ela pagou para mim 50 para eu falar bem dela, tá? Então, aqui estamos, aqui estamos. Ai, mulher, olha meu ventilador fazendo barulho aqui. Vamos lá, Natasha. Diga para esse pessoal, vamos falar um pouquinho, já que nós estamos no terceiro livro, eu acho que é bem importante a gente contar, assim, mesmo com uma pinceladinha rapidamente, como é que surgiu a ideia do romance, para que algumas pessoas que não conhecem também, para que elas tenham essa ideia. Ok. O romance, a ideia de escrever surgiu ali por volta de 2019, 2018, que eu comecei brincando, soltando algumas coisas, né? Alguns textos, e eu fui pegando gosto, fui vendo que estava evoluindo e tudo mais, né? Mas estava ainda tudo meio incerto. Daí eu precisava organizar algumas coisas, aonde seria, né? Quem seriam os personagens. Então aí eu fui afinando certinho, né? E essa questão da onde seria, né? Porque eu precisava de um lugar para que os meus dois personagens, né? A Daniela, que é de São Paulo, se encontrasse com o Francesco, que é italiano, né? Cheguei a pensar na possibilidade que fosse para o México, né? Acontecer a história por lá, mas daí eu pensei, não, fica difícil para ele vir, talvez seja mais fácil ela ir para a Europa, né? Por conta que ela é historiadora e tudo mais. Então, aí, por eu ter feito o caminho de Santiago, né? E eu estava mais ou menos fresquinha com relação a essa experiência, porque eu fiz em 2017 e eu comecei a soltar o romance em 2018, 2019. Aí eu decidi, não, vai ser. Eles vão se conhecer no caminho de Santiago, é um cenário bacana, eles vão poder, né? Trocar bastante conhecimento, um vai poder observar o outro e eles vão, na verdade, conhecer outros peregrinos e tudo mais. Então, foi aí que eu comecei a desenrolar certinho, já com o local definido, né? E aí eu fui afinando em relação ao que ela levava e o que ela buscava, e da mesma forma o que ele, né, carregava e o que ele buscava dentro do caminho. E aí fui afinando com os personagens, né? O que cada personagem que entraria poderia, na verdade, contribuir com a Daniela e com o Francesco, né? Então, o primeiro romance, Um Caminho para Amar, que é esse daqui, ele então inicia no caminho de Santiago. Eu queria só fazer uma observação que esse aqui já é a primeira reimpressão, tá? E o que vem de diferente nessa primeira reimpressão? A logo é a nova, porque até então a Labrador estava utilizando, né, a logo que eles tinham na época. Então, nesse processo dos 3 livros, eu peguei essa transição, porque no segundo livro já vem com a logo nova, né, e o terceiro livro automaticamente também. Aí eu aproveitei para pedir algumas coisinhas para pôr aqui do lado, né, que eu vi que no segundo veio um símbolozinho, que é o que faz, né, o descanso aqui dentro do livro, né, entre momentos e entre lembranças, né, que é o coração no segundo. Aqui é a vieira, daí eu pedi para que eles trouxessem a vieira também aqui na parte do lado, né? E no final eu pedi para acrescentar então a informação de que tem aí o segundo e o terceiro livro, até porque quando eu fiz o lançamento do primeiro ainda não tínhamos nada definido, né? Estava muito ainda distante, né, o segundo e o terceiro. Então, o que diferencia é isso, a história é a mesma, não foi mexida no texto, tá? Só entra, então, essas pequenas observações. Perfeito, Natasha, mas olha, a minha curiosidade foi outra aqui. Na verdade, eu já sei isso, mas o pessoal de casa não sabe, né? Então a gente precisa jogar na roda. Entendi de onde veio a ideia, do início, o caminho de Santiago, mas o que é que fez a Natasha
despertar para a escrita e que fez com que a Natasha realmente parasse tudo assim e falasse assim, nossa, cara, eu preciso escrever. Não sei se eu vou responder a sua pergunta, amiga, mas eu estava vindo, né, num acúmulo de atividades e tudo, e eu precisava, às vezes, ter um momento para mim, né, ter um momento para que eu pudesse fazer outra coisa a não ser do que eu sempre fiz, né? E dentre as coisas que eu gosto, como você falou, de montar o quebra-cabeça, então é o momento que eu tenho ali para ficar comigo mesma, né? Vendo as peças e olhando. E com relação ao primeiro romance, foi também isso, né? Esse momento que eu pude, na verdade, passar por essa experiência, né? Porque eu sempre, na verdade, ouvia os audiolivros, algumas vezes eu lia, né? Eu já comentei em outras vezes que eu comecei na literatura por meio dos audiolivros por conta, né, que eu projetava muito no computador, então, enquanto eu projetava, eu ouvia. E aí caiu aquela questão assim de escrever a minha própria história, né, que seria apenas para mim. Mas quando eu vi que estava se desenvolvendo e tudo, aí a gente começa a mostrar, né? Começa a mostrar para a mãe. Aí ela sempre diz: "Ai, tá lindo, tô amando, quero mais". Aí eu, calma, que eu tô um capítulo de cada vez, né? Não é bem assim. Aí Stephanie aparece na família e aí eu já aproveito e falo, cunhada querida, tá entrando, você pode dar uma olhadinha no 0800 para ver o que você acha? E aí a gente, né, foi desenvolvendo e foi vendo que dava, né, era só uma questão de querer, né? Então eu comecei a me dividir melhor nas minhas atividades para que eu pudesse de fato, né, continuar com o que começou como um hobby, mas hoje eu já vejo, né, com outros olhos, né? Então eu estou por esse momento de transição. Então eu posso dizer que a Natasha teve uma verdadeira virada de chave, um divisor de águas na vida dela, em que ela pôde, de fato, olhar para si e se encontrar na escrita. Foi isso? Você hoje se sente assim, puxa, eu sou realizada escrevendo. Sim, eu posso dizer isso, né? Posso que eu me sinto mais feliz hoje do que eu estava antes de começar, né? E aí eu posso, é uma oportunidade de eu colocar, às vezes, é, as minhas percepções, o que eu acho, às vezes o que eu acredito, né? Colocar, às vezes, uma provocação, mas nada muito polêmica, porque eu venho, né? Como meu objetivo é um romance, sessão da tarde, né? Um romance com um final feliz, Lago né? Azul. Então eu venho, né, com essa proposta, na verdade, eu sei, se encaixa numa leitura de entretenimento, né? Eu não ouço, eu não projeto nada mais, né, em relação a isso. Eu gostaria agora que eu tenho os livros para oferecer de apresentar para as leitoras, para os leitores, um pouquinho de diversão, um pouquinho de descontração, né? Para essa nosso corre-corre diário aí, aquele momento da gente, às vezes, dar uma lida num texto que não vai ser nada que vá fazer você ainda ficar com a mente ativa, muito pelo contrário, né? Ele vai fazer com que se você se divirta e que você, né, possa descansar para começar o dia seguinte com todo o gás. Exato, exato. Gente, a Natasha, ela teima em dizer que o que ela constrói enquanto literatura é simplesmente recreativo, né? Mas na verdade, quem acompanhou de pertinho e quem ainda não acompanhou vai ter essa oportunidade, vamos lá. Mas quem acompanhou de pertinho, principalmente ali o primeiro livro, que foi o desenho, o desenlace de todo o enredo ali, que houve aquele desenho da planta, digamos assim, né? De tudo que viria pela frente, ele é extremamente, ele nos leva a reflexões existencialistas, né? Então ali é onde a gente imagina que talvez só tenha ali, ai, um romance, como a Natasha diz, né? Ai, um romance para deixar as pessoas mais felizes, né? Mais
enfim, sorridentes, leves, com a alma lavada, ali também existem essas provocações. Eu vivo corrigindo ela. Existem essas provocações porque quem conheceu pelo menos um pouquinho do caminho de Santiago, vai saber que ali é uma prova assim imensa, imensa, porque como nós todos, eu acho que vocês aí de casa também já pensaram nisso, o principal algoz que nós precisamos enfrentar diariamente somos nós mesmos. E nesse livro, principalmente aí no primeiro livro que desenha né, esse início de história, há justamente isso. E isso mostra aí pra galera. Há justamente isso. Né? É você vencer a si mesmo. É você vencer as dores que talvez você estava carregando e que durante o caminho você percebeu que não precisava mais ficar carregando peso alheio, peso de situações do passado, né? Porque é aquilo, águas paradas, né? Elas não vão mover o moinho. Então é justamente isso, faz você tentar pegar um pouco daquele passado, resolver algumas questões que ainda ficaram, né, sem uma conclusão, talvez, para seguir em frente. Então, ela traz assim, olha, ela traz essa perspectiva incrível, incrível, para que nós leitores já nos apaixonemos aí, né? Logo de cara. E é impossível vocês, eu já falo isso com convicção, tá? Deixando o cinquentão que eu recebi para falar bem dela. Falo para vocês com convicção que quando você lê o primeiro, você não consegue. Você não consegue não ler o segundo e concomitantemente não ler o terceiro. Porque você realmente, realmente se apaixona pela história, você vive pela história. E tem mais uma característica. Como a senhora Natasha é arquiteta, ela faz uma descrição de ambientes fantástica. Não há como a gente não se sentir parte da história. Não há como nós não sermos inseridos de fato nessa história. Eu quero falar depois um monte de coisa que a Natasha. Gente, a Natasha, ela tem muito a ensinar. Então, eu vou falar um monte de coisa depois que ela tá atacando para todos os lados literários dela. E ela tá fechando um cerco, assim, estratégico, maravilhoso. Porque a Natasha é uma pessoa que gosta de estudar. Isso já vem com ela. Ela gosta muito de estudar. Então, por gostar de estudar, ela ouve um pitaco daqui, ouve um pitaco dali, assiste um vídeo dali, faz um curso aqui e ela cria a sua própria estratégia, uma estratégia que de fato venha aí atender aquilo que ela espera da literatura. Mas a gente já vai falar mais específico, porque eu quero que a Natasha ensine algumas receitinhas de bolo para a galera aí que está começando. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá então, mulher. A gente já aqui entendeu que o livro 1 ele vai trazer essa perspectiva do caminho de Santiago, o encontro desse casal, algumas pessoas que vão surgindo. Tem cupido nessa história, não tem? O que você Tem pode Cupido. adiantar um pouquinho mais para dar esse gostinho? Na verdade, a gente tem três Cupidos, né? A gente tem uma personagem especial, a Martina, né? Que é uma senhora aposentada e que encontra com a Daniela num primeiro momento, logo no começo, então elas viram e voltam, né? Elas se encontram e é sempre muito prazeroso quando elas se encontram, porque, né, elas tiveram essa afinidade e tudo mais. E a Martina, em momentos importantes do caminho, né, aqui dentro do contexto, tanto auxilia a Daniela, quanto auxilia também, num segundo momento, o Francesco, porque ela também acaba conhecendo o Francesco em uma das paradas, né? E depois ela caminha sozinha ao lado do Francesco. Então, e ela é uma pessoa muito observadora, né? Então ela tenta mais ou menos contribuir ali com a percepção que ela teve, né? Apesar que tanto a Daniela quanto o Francesco não foram para o caminho de Santiago procurar um amor, né? Eles tinham, né, que primeiro resolver seus conflitos internos. E o segundo casal que a gente pode considerar de personagens que também fazem parte, né,
Cupido aí, que auxiliou eles, é a Sara e o Yuri, né? Porque no momento de descontração entre casais, que daí em alguns momentos existiu ali as reuniões de jantarem juntos, né? De caminhar às vezes com um ou com o outro, mas ali houve momentos em que cada um podia também observar o outro sem ser observado, né? Mesmo que indiretamente, porque por mais que em determinado momento do livro a Daniela diga para Martina que ela nunca viu o Francesco além como um amigo que ela conheceu, indiretamente ele já estava chamando a atenção dela, ela que não havia percebido. Mas quem percebeu foi a Martina, né? Que já pegou tudo no ar. A Martina é a principal, É, gente. Eu tenho as minhas opiniões quanto a Martina, né? Enfim, quem já me conhece, já me ouviu falar sobre os livros da Natasha, já sabe que a Martina é minha personagem favorita. Depois vem um estilista fantástico também, que eu me apaixonei. São os meus personagens queridinhos, assim. é. Mas, gente, ai, depois, né? Depois o docinho também, docinho, docinho, docinho. Mas vamos lá, galera, vamos lá. Olha só. Vamos falar então um pouquinho, né, Natasha, sobre esse segundo livro. Eu acho que você podia até falar um pouquinho assim dessas elaborações de capas, né? Porque houve ali, certo? Sim, Algumas decisões sobre elas também. é porque quando eu decidi a primeira, né, e quando eu decidi que teria uma continuação, a princípio iam ser 2 livros só. Mas quando eu vi que o segundo livro estava crescendo e que eu poderia explorar ainda mais um pouquinho essa história, então para mim veio a ideia da trilogia, né? Mas como a gente definiu a primeira capa com o pôr do sol, né, eu quis seguir então o pôr do sol no formato de coração. Essa capa foi feito pela Amanda Chagas, né, que acabou acompanhando, na verdade, os 3 livros. Não, só que ela fez a capa do primeiro, mas ela acompanhou a parte gráfica, né, a questão do projeto gráfico dos 3 livros, né, porque a capa do segundo é engraçado que foi a partir do segundo momento que entrou um menino na história, né? Porque até então o livro tinha sido trabalhado só por mulheres, uma coisa que havia me chamado a atenção, né? Pelas trocas de e-mail, pelas mensagens e tudo mais, né? Havia sido só mulheres que tinham tido contato, né, na produção do livro. Então, nesse segundo momento, entrou o Felipe. Nesse caso, foi o Felipe que fez a capa, né? Mas ele pegou e viu, né? Eu pedi para que seguisse mais ou menos a ideia. Eu pedi que fosse no litoral, porque aí nesse momento, né, a Daniela vai para a Itália para que eles pudessem se conhecer, né? E ele tem uma casa no litoral também, então tem algumas partes que a gente acompanha ali no litoral. Ele tem um veleiro, por isso Isso. que eu pedi para Você colocar tá um conseguindo me veleiro. ver? Não consegui Tá te conseguindo me ver? ver, amiga. Ah, tá. Porque eu tava contando pro veleiro aqui pra meia hora. Vai, diga. Eu vi, amiga. Então eu pedi para que colocassem o veleiro, porque eles têm um momento dentro do veleiro. O veleiro, para ele, é um cantinho muito especial, porque só os pais dele e ele, e lógico, um outro personagem que aparece, que auxilia muito e ensina ele, na verdade, a navegar, né? Mas tirando então os 3, é ela quem conhece o veleiro por dentro, né? É algo muito íntimo dele, até porque ele era onde ele se refugiava, onde ele podia, na verdade, ser ele mesmo, né? Então, eu pedi para que tivesse esse veleiro para completar aí os elementos que eu queria que estivessem na capa, né? Tanto é que na terceira capa, quando a gente for falar dela, eu também pedi alguns elementos, mas nem todos puderam ser contemplados. Isso, né? Eu havia pedido para, quando eu estava definindo, na verdade, que momento da história eu gostaria de registrar, lógico, o pôr do sol tinha que acontecer, né? Só que aqui no terceiro livro, a gente tem um avião no cantinho, tá? Que significa o quê? A carreira internacional dele, né? Então, no terceiro livro, a gente vai viajar para diversos lugares, junto, né, com a Daniela e com o Francesco. Então, ficou uma dinâmica muito bacana. Pedi para que tivesse, na verdade, uma parte mais próxima do final que tenha, eles estão na barraca, né? A família em si, já mais para o final do livro.
Mas eu pedi que tivesse a casa deles, então lá no cantinho aparece a casa deles, mesmo que pequenininho, tá? Aparece assim, né? Pelo menos diz que é a casa. Eles têm o docinho, que é um cachorro, né? Um Golden Retriever, que daí também já está aí, e a gente percebe a família crescendo. Agora, como ela vai crescer, a gente acompanha dentro do livro, né? E deixa brecha Exato. para que venha mais uma, né? Então, porque eles tomam uma decisão já para o final do livro ali, né? Então eu deixei uma brecha e confesso que essa brecha já está pronta e essa brecha responde uma questão que ficou aberta no primeiro livro, que eu não consegui responder durante a trilogia, né? Que ficou em aberto. Eu tentei sempre ver se realmente eu estava fechando, porque quando a Stephanie falou que eu gosto de fazer curso e tudo mais, é que eu fui aprendendo algumas técnicas, e essa técnica ela é até mais utilizada no roteirismo, né? Na questão do audiovisual, que é plantar para colher. Então, em alguns momentos eu plantei, né? E fui colhendo, né? Soltei a informação necessária naquele momento e depois eu resgatei ela. Mas teve uma que eu soltei no começo, da parte dele, né? Que quem for ler de novo ou ver e ler a trilogia vai ver que ficou em aberto, porque foi ele que se policiou dizendo que ele iria se corrigir em um determinado assunto e acabou não se corrigindo, né? Mas essa brecha, como eu disse, vem para corrigir isso. É muito. Esse capítulo também bom, é um capítulo, né? E eu estou pensando, porque ele está praticamente pronto, mas eu construí ele depois que o livro estava pronto. Então eu ainda tá ali, tá de stand-by. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe, quem sabe. Olha aí, ela já deixa a abertura que vem coisa por aí. Deixa eu falar uma coisa, Natasha. Eu tô segurando aqui para não tomar o meu suco aqui de limão, limão rosa colhido por virgens em noite de lua cheia. E que a produção fez com tanto carinho. E eu quero brindar. Tô aqui me segurando, que eu tô com a boca seca. Vamos lá, Natasha. Vamos lá. Um brinde que brinde sempre dá sorte. Muitos e muitos leitores para Sim, Natasha. Muito bem, muito bem. exato. Agora vai. Eu também tô com a boca Tá seca, vendo? amiga. Eu aqui segurando, gente. Segurando, respeitando a mulher Se falando. A você gente parou a reparar, falar. eu Isso. aumentei a taça hoje. Se você reparar das Eu que tô vendo que normalmente ela eu tá mais bojuda. Sim, Marcos. Sim, é suco. Eu não tomo mais bebida alcoólica. É suco. Bom, continuando então. Beleza, você falou, deu aquele resumão sobre a capa, mas faltou um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o livro 2, que também é um resuminho para a gente, enfim, deitar e rolar no livro 3. E eu preciso dizer, minha gente, agora, neste momento, senhoras e senhores, retirem as crianças da sala. Exato. Porque o livro, enquanto o livro um é bem introspectivo, trabalho emocional, tanto das personagens quanto dos leitores, o livro 2 ele tem uma pegadinha mais forte. Minha gente, o livro 2 eu tenho que dizer para vocês. Natasha tava lá com as suas tacinhas de vinho. Minha gente, tem hora que ela tinha que parar e falar assim: Meu Deus, o que eu tô escrevendo? Conta isso pra gente, Natasha. Não, imagina. Eu tô rindo aqui porque, na verdade, né, até dando uma deixa que a Vaninha está aqui conosco, e a Vaninha avaliou, fez a resenha que ela faz, né, dentro do trabalho que ela oferece para os autores, para ajudar na divulgação, e a Vaninha também divulga as minhas obras, né? Até É estava revendo, hot, é hot. A Kátia estava Pinto tá perguntando: é revendo. hot ou é sexy? É hot. É hot. Ah, gente, pensa assim: casal namoradinho, acabou de começar a namorar, o que vai acontecer? Vai ficar igual coelhos, igual coelhinho. Vocês estão Não, imaginando vamos já, com né? É ele. basicamente isso. Mas a nossa querida Natasha, ela até que foi comedida em algumas descrições, É né? sexy. Eu Não, concordo é com a Kátia Pino. hot.
E eu confesso, gente, eu confesso pra vocês que eu ficava assim, Natasha, você vai escrever, você vai colocar isso aqui. Aí ela ficava toda coradinha, vermelhinha, que a irmã dela falava, O eita, Natasha problema, safada. Minha o problema gente. não é só escrever depois de publicado que as pessoas lêem, daí você fica. Aí você, oi? Hã? Não, gente, mas vamos lá, não é 50 tons, não, tá? É, É um romance com uma pitadinha um pouquinho mais caliente. Aqui depois do livro 3, enfim, depois as coisas vão. Eles têm filhos, né? E tudo mais, vai criando aquela questão de família. Mas ali no livro 2 estão só os dois se conhecendo, né? Se conhecendo, né, Natasha? Vamos é. lá. Fale Então tá. sobre Aí isso. eu tava rindo ainda há pouco, né? Porque essa semana eu tava conversando com a Vaninha e a Vaninha fez o vídeo que ela divulgou dos três, né? Para falar da trilogia. E ela toda com medo, no particular comigo. Ai, amiga, fiquei com medo de dar spoiler. Eu ficava pensando, mas não tem como dar spoiler, porque fugir do spoiler, porque o segundo, né? Ela vai para a Itália, né? A gente, ela, né? Vamos dizer como terminou o primeiro, mas já iniciamos com ela no aeroporto, né? Uhum. Se preparando para ir. Então, e aqui então eu pude fazer o seguinte: enquanto o primeiro eu trabalhei dentro dos capítulos sendo as horas do dia, né? E ela em forma de lembrança, lembrando os 40 dias que ela esteve viajando e fazendo o caminho de Santiago. Nesse segundo livro, os capítulos são os dias da semana. Lógico, não todos, mas alguns que fecha aí 4 meses. E nesses 4 meses a gente acompanha então esse namoro deles, né? A gente acompanha os preparativos de casamento, porque ele pede ela em casamento. E aí eles vão se conhecendo mais, né? E aí entram personagens novos, né? Assim como eu trago, resgato alguns para participar em alguns momentos do primeiro para o segundo, para fazer né, essa transição, eu apresento novos personagens, né? Que é, na verdade, o que a Stephanie falou do Paolo Conte, né? O Paolo Conte, ele vem para dar aquela animada, aquela mexida, porque ele gosta de glamour, né? Ele chama todo mundo de querida, de querido, e o Giovanni, né? Que é o Francesco, porque Didio. o nome do Francesco é Giovanni Francesco Lorenzo Rossi, mas para o Paolo é o Didio querido, né? Então ele é todo cheio disso, gosta de badalação, gosta de fofoca, né? Então ele traz para divertir ali o momento e tudo mais. E o Paolo também vem no terceiro livro, um pouquinho, aparece no começo ali, né? Porque conseguia arranjar uma brecha onde ele entra ali para ajudar de novo, lógico, com um vestido novo e tudo mais, para um compromisso que teriam já programado, que é comentado no final desse, né? O Francesco teria, né, no início do ano, a premiação. Então, é onde ela vai no seu primeiro evento social com o marido. Mas voltando a falar aqui, né? Personagens que eu achei muito gostoso de fazer foi a mãe dele, né? A Helena Rossi, né? E muito divertida essa relação que eu fiz da mãe com o filho, né? Onde ela é meio firme com ele, mas enfim, né? Mas ela é mãe, e ela gosta, ela entende. Mas eu quis criar ali uma situação, né? E a Daniela acaba entrando nessa família, conquistando a todos, né? E a gente percebe daí que no terceiro livro, ela faz a liga, né? Ela de fato, ela proporciona para ele a morada que ele nunca teve. Às vezes dá a entender de que a morada seria só dela, mas é dos dois, né? Porque ele nunca teve, né, a casa do jeito em que ela deixou. Então ela humaniza a residência dele, né, a mansão dele, que na verdade ele quase não usava, né, porque viajava e tudo mais. E daí ele começa a mudar um pouquinho a visão dele e até dos compromissos que a gente acompanha no próximo livro. Mas só para fechar, então aqui a gente tem também a cerimonialista, a Patrícia, que também é uma personagem que aparece bastante porque ela vem, né, trabalhando com eles esses preparativos. Então a gente de fato acompanha as escolhas que são feitas nesse casamento relâmpago, né?
que ele propôs para ela em 3 meses se casarem, né? Então foi muito bacana. E eu quis, na verdade, se a gente for pensar em linha do tempo, os livros são muito curtos no espaço. A gente meio que mergulha, né? Como se a gente estivesse no dia a dia deles. Eu não quis fazer intervalos muito grandes, né? Então, o que fez com que eu também pensasse um pouquinho em como eu iria fazer o terceiro livro. Porque nesse livro a gente acompanha, então, 4 meses mais atuais da vida deles, porque no primeiro livro a gente acompanha os 40 dias de memória, de lembrança dela, né? E lógico, depois a gente tem um pouco do tempo presente mesmo, né? E, e acho que é isso. O que mais? Perfeito, perfeito. Eu acho que agora, bom, tem que falar uma questão também que a Natasha tem feito a utilização desde o seu primeiro livro, que são as playlists no Spotify. Natasha, fala pra gente, como é que você escolhe essas músicas? De onde vem essa inspiração? Será que precisa de um vinhozinho para dar uma inspirada? Como é que é? Como surgem as músicas para você? Bom, não poderia. É porque assim, quando eu comecei daí a entrar nesse universo, né? Eu vi que outros autores faziam isso, traziam nessa essa ligação com a música também, o que eu achei fantástico. Eu lembro que a minha primeira ideia para esse caminho, eu estava tão assim fora da casinha que eu queria fazer com emojis, né? Aí eu pensei assim, cara, se for colorir esses emojis vai ficar muito caro, né? Vai ser Eu vou algo te diferente, mas contar. eu falei, não, ia ficar brega. Ainda bem que não ia ficar Ainda bem que bonitinho. a Natasha amadureceu a ideia. E tá muito melhor, porque ela também, daqui a pouco eu vou perguntar que ela tá trabalhando com quadrinhos, com HQs. Mas vai lá, Natasha, continua. Aí, na verdade, então eu vi, poxa, legal, tá todo mundo trazendo, né? Até uma forma da gente meio que entrar no personagem, né? Porque daí a gente diferencia, né? Essa questão. E falar em diferenciar assim, os personagens, eu acompanho novela mexicana, né? E teve uma atriz que fez o papel, fez 3 papéis na mesma novela, 3 irmãs. E acompanhando os bastidores, né, e as entrevistas que ela dava, ela falou numa das entrevistas que ela mudava até o perfume no dia que ela ia gravar determinadas personagens, para que para ela não, né, soubesse certinho qual era a personagem, porque elas tinham personalidades diferentes. Então, a música ajuda também a gente a meio que entrar no ritmo, na velocidade. E ele, por ser cantor, né, também traz essa pegada musical. Mas no primeiro momento, as músicas que eu escolhi para esse primeiro livro são as músicas para ela, né? Apesar que tem músicas que são carro-chefe, que é onde a letra diz muito que está aqui dentro, né? Que faz referência ao meu personagem, a personalidade que eu escolhi como referência para ser o Francesco, né? Um cantor romântico, o Francesco é cantor romântico, mas as Diga o que músicas você dela, fala desse cantor romântico que é a sua inspiração. oi? Diga o que você comenta sobre esse cantor romântico que é a sua inspiração. Aquele é tudo de bom? Ai, Ah, gente, ele é muito ele é fofo. muito fofo. Exato. Mas, e daí para ela, né, eu coloquei, tracei que ela teria já um olhar mais rock pop nacional, essas coisas todas. Então eu fui no Spotify e fiz várias playlists para mim, né, do rock pop nacional da década de 80 a 2000. E fui ouvindo música por música, banda por banda, para ver aquelas que se encaixavam com o que eu queria para a personalidade delas, né? Você usou Então, bastante no livro, no primeiro livro também, né? O rock nacional. A Enya, exato. você Tanto é usou Enya. Uau, quando eu vi que você usou Enya, eu falei, gente, que é isso? Enya foi no segundo momento, numa outra situação, por conta de onde eles estavam. Mas eu trago muito o rock nacional para ela, porque ela lembra de algumas músicas durante o caminho, né? Então foi nesse sentido. No segundo, a gente tem algumas referências musicais, porque fazem parte
do processo ali dos preparativos de casamento. Então, tem a música dele, né, enquanto noivo entrando, a música dela, a música que acontece durante a festa em si, né? Então, eu trago isso. Ela acompanha ele nesse segundo livro, é aí que ela vai começar a conhecer ele, né? Então, ela acompanha como que ele produz as músicas dele, né? Que a gente vai conhecer a história dele, por incrível que pareça, no terceiro. Aqui que ela fica sabendo como que foi essa trajetória dele. Mas aqui ela já começa a ver como que ele compõe as músicas dele. Ele ao piano e ela ali sempre quietinha, observando. Porque para ela é muito Piano, difícil. piano, gente. Depois que vocês lerem o livro 2, vocês nunca mais vão olhar um piano com os mesmos olhos. Continue, Natasha. Sim, eu continuo. Então, porque para ela, que não é nada, né? Não tem é, essa veia artística, né? É muito difícil, né? E ele, com maior naturalidade, ele vai e vem, né, nas teclas ali, e de forma tão natural. Então, ela fica ali acompanhando e começa a entender como que ele, né? E ela vê como ele se entrega. E ela vai ver muito disso aqui, ó. Aqui ela vai conhecer a entrega dele musical, né? Também é muito interessante. Mas vamos lá. Tem várias entregas no piano. Bom, gente, voltando aqui, vamos falar do terceiro livro. Simbora, Natasha, que ele tá quentíssimo, quentíssimo. Bora Exato. falar dele. Olha que maravilhoso, gente. Eu vou aqui mostrar na parte de cima, na cobertura, aproveitando que eu tô na cobertura hoje, para Pois mostrar é, para vocês. voltei para o térreo, né, amiga? Mas, enfim, aqui então nesse livro a gente vai ver os dois agora já no. Eles se casam no final do ano e aqui a gente inicia, né? Um ano novo, né? Janeiro, porque aqui os capítulos são em meses. Então, só recapitulando, enquanto o primeiro eu fiz em horas do dia que a gente acompanhou ela e as lembranças dela em 24 horas, que ela resgatou as lembranças, no segundo são os dias, né? São os dias. E aqui os capítulos são em meses, tá? Então, eu dividi esse livro que a princípio ia ser só um ano depois de casado. Mas daí eu percebi que eu ia deixar de explorar muita coisa, porque em um ano de casado a gente não consegue crescer a família da forma que eu queria. Primeiro que eu queria trazer, na verdade, alguns conflitos que são naturais de casais, né? Principalmente eles que se conheceram muito rápido, já casaram e cada um veio, né, de um lado, né? Então eu quis, na verdade, trabalhar um pouquinho esse conflito entre eles para que fortalecesse essa relação, para que eles pudessem, né, se conhecer, para que daí pudesse criar, desenvolver o crescimento da família. Então, com um ano só de livro, eu não conseguiria. Então, quando eu fiz o primeiro ano, eu vi que ele estava mais gordinho em relação ao segundo ano, né? Quando eu fiz a primeira escrita dele. E aí, sim, não, na verdade, eles acabam ficando com as mesmas quantidades, né? O Mas o segundo primeiro é o tem menor. 300, o primeiro é o menor, É. exato. A diferença é a parte hot, tô brincando, tô brincando. É, E o terceiro livro eu não queria que passasse de 300 páginas, porque eu achei que passou muito do segundo, né? E quando veio a primeira devolutiva, já na diagramação, com 350 páginas, eu falei, gente Coisa do céu. pouca. Mas eu sei que os leitores, as leitoras vão gostar, né? Nossa. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá então. Então, quando eu comparei o primeiro capítulo, né, o primeiro ano de casado com o segundo ano, ficou. Oi? Continua, continua, que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Rapaz, vai desestabilizar essa moça. Vai atrás, show. Continua. Bom, então, eu tinha que arranjar uma estratégia, né, para que eu jogasse parte do texto do primeiro no segundo, até porque na primeira devolutiva que veio do texto, veio justamente essa observação, a diferença não só do tamanho, mas até que já estava separadinho, mais ou menos, mas uma diferença de descrição.
os ritmos estavam diferentes. Então, e essa primeira devolutiva, que nesse livro foi feita pela o Hélida Martim, o Hélida Muniz. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui para não errar. O Hélida Muniz. Ela trouxe um olhar bem interessante, vários puxões de orelha, e essa questão de pesar, porque eu nunca tinha me atentado a isso. Às vezes o primeiro capítulo estava muito descritivo e o segundo eu corri demais. Então existia essa diferença. E daí então eu tive que refazer alguns textos, assim como sempre sai alguns textos, né? Ela sugeriu a criação de novos textos. Então, no espaço de uma semana, ali no máximo 10 dias, eu tive que construir mais ou menos umas 30 páginas, né? Para poder jogar de novo a bola para a editora, né? Para que eles pudessem dar continuidade do trabalho, porque, né, eu não podia segurar muito texto. Mas eu vi que o que ela sugeriu naquele momento veio muito a acrescentar para o livro, né? Principalmente no momento em que da conversa com a Daniela e a Regina. E essa conversa não tinha na primeira versão, né? E eu achei que depois essa conversa ela enriqueceu muito, porque é onde a Daniela pode, na verdade, se soltar com a amiga e dizer como ela se sentiu enquanto ele estava viajando, né? Que daí vocês vão acompanhar. E outro momento que também entrou, que eu achei bacana, foi descrever um pouquinho mais algumas viagens que eu meio que passei por cima, né? Então eu achei que eu pude detalhar melhor e criar uma dinâmica diferente, né? Então eu trago para esse livro, né? O primeiro ano e o segundo ano de casado. E no primeiro ano eles viajam bastante, mas para que eu pudesse diminuir a diferença de páginas, eu recortei algumas viagens e trouxe para o segundo ano como lembrança tanto dela quanto dele em alguns momentos, né? Então eu tive que ter muito claro para mim, eu até daí fiz um esqueminha, né? O primeiro ano de casado por meses, e aonde eles viajaram, e no segundo ano de casado por meses, aonde esta viagem voltaria como lembrança. Porque às vezes eles Legal. começaram a viajar em março, só que essa Uhum. viagem apareceu em junho do outro ano, É, né? Então eu tive que tomar perfeito. esse Mas, cuidado para Natasha, não me perder. sim, Ah. Natasha, aproveitando sobre o cuidado para não me estender, ficou muita coisa de fora? Como é que foi? Eu cortei muita coisa, porque quando veio a primeira devolutiva com as 300 e poucas páginas, né, eu de fato cortei alguns textos que estavam, de certa forma, isolados. Não estava naquela questão de plantar para colher. E que se eu tirasse não faria falta. Mas são textos bacanas que estão guardados, né? Estão guardados. Que eu ainda tenho algumas ideias aí pela frente de que forma eu posso voltar com eles. Mas o engraçado é, como eu disse, toda preparação de texto corta muita coisa, muita gordurinha, né? E então o texto tende a diminuir. Mas o que eu achei que me surpreendeu foi que da mesma forma que diminuiu, também pediram para que eu aumentar, para que eu construísse novos, né? Mas enfim, foi um processo diferente dos outros, foi um olhar diferente que eu tive. Então, nessa experiência dos 3 livros, né, eu pude ter essa percepção que eu não vi no primeiro, daí eu não vi no segundo, mas o terceiro me despertou para algumas coisas. Tem até sugestão para você, ó. Podem vir de forma estendida. A sua mãe aí, a sua primeira fanzaça, tá aí falando, tá aí falando. Bom, dona Natasha, eu vou pedir uma pausa neste momento para atender aos nossos queridos espectadores, né? Pessoas aí do outro lado que deixaram seus comentários. Sua mãe aqui dizendo, notem, tudo escrito à mão. É verdade, Natasha gosta de uns esquemas, gente do céu. E ela sempre dá jeito de colocar no quarto dela diversos esquemas. Para quem não sabe, a Natasha tem toque de organização de rotina, tá? De organização de rotina, de organização
de roteirização. A Natasha é assim. Então, para você que precisa aprender, né, a se disciplinar, a se organizar, fale com ela, minha gente. Vocês estão perdendo tempo. Eu acho que ela está perdendo tempo também de abrir o curso dela. É isso que eu falo. Pronto, falei. É que eu tô Bom, deixa eu ver aqui. visual, tá? Hã? Ok, pode ler. Pode ler, depois Deixa eu ver aqui, eu ó. O conto. Marcos falou para eu parar de fazer bullying. Não fiz bullying nenhum, Marcos. Marcos. E outra, Marcos, bullying familiar, ele te fortalece para a vida, sabe? Então, acontece. Vamos lá, vamos lá. A produção, que também é sua irmã, tá aqui dizendo: bebe mais vinho, Natasha. E aqui, Kátia Pino vem trazer uma pergunta. Minha gente, eu tô quase fazendo a Natasha responder essa pergunta no final aqui para segurar a audiência. O que você acha, Natasha? Não O sei, que não você tô acha? vendo qual é a pergunta que você tá Ah, aí. então eu vou segurar, porque a pergunta é quente, Natasha. A pergunta é quente. Você tem que beber, você tem que beber o conteúdo da taça para você responder ela. Vai lá, bebe mais um pouquinho. Isso aí, Vamos ver. deixa eu ver. O Marcos perguntou se nas playlists tem muito Sandy Júnior. Não tem. E, na verdade, quem fez a arte fui eu. E a Stephanie tanto fala do meu momento cultural de cantar o turo-turo, eu coloquei o turo-turo na arte, para Né, ver gente? se eu saía pela tangente de cantar. Então tá ali o turo-turo. Gente, vocês não podem, tá? Encerrar a existência de vocês aqui nesse plano sem ouvir a Natasha cantando no karaokê a música Turo Turo da Sandy. Vocês não têm ideia do espetáculo. Já tentei fazer ela cantar aqui pra vocês diversas vezes e ela sempre foge. Estão vendo, né, gente? Eu tô tentando. Deixa eu ver quem mais. A pergunta lá da Kátia, se era hot, se era sexy, o Marcos respondeu na sequência, ai, que medo. Eita, Marcos, como assim, irmão? Olha aqui, deixa eu ver. Ah, estão falando que a produção é uma... que a produção é uma santa. Aí temos um comentário da sua mãe, que o pessoal que colheu aqui, né, os limões foram virgens nuas à noite de lua cheia. Eu esqueci de falar que foi no Himalaia também. Esqueci de falar que foi no Himalaia. É verdade, é verdade. Olha lá, Wagner Marcílio, que saudade. A Beth, que já lê todos os seus livros, está aqui. Perfeito, perfeito. Capas lindíssimas. Aí tá o Marcos aqui. Dúvida da dona Tânia. Era sua, Era sua intenção dar fome no seu livro? Olha que dá, hein? Dá fome no livro dela. Conta aí pra Não, dá galera. Eu acho que como? o 2 puxa bem. Na verdade, a gente tem alguns momentos ali onde ele faz, né, o macarrão à carbonara, né, porque coincide deles serem a dupla da vez de ir para a cozinha e ela tenta assumir, ele diz não, fica de lado que quem vai fazer sou eu, e aí ele começa a surpreender ela, né, e Detalhe que a Natasha não havia comido macarrão à carbonara e ela escreveu a receita no livro. Ela foi comer macarrão à carbonara quando eu fiz para ela, tá, gente? Um detalhezinho de leve. Continue, Natasha. então no primeiro tem ali esse momento do jantar, né? No segundo, no segundo no segundo, por conta dos preparativos, tem a parte do buffet, né, de escolherem os pratos do dia, da noite do casamento Não, no segundo e o tem a bolo, a sobremesa. feijoada. Verdade, verdade, É, a você gente tá tem esquecendo. feijoada. Oxi, Oxi, uma feijoada maravilhosa, ó. Churrasco. exato, Tem, exato, é tem isso um bocado mesmo. de coisa aí, é isso mesmo. Deixa eu ver quem mais, quem mais. Pessoal, todo feliz aqui. O João Ribeiro deu várias contribuições, disse que é importante, né, contar histórias que nos vemos dentro. É que a Natasha faz umas descrições na medida certa, descrições cirúrgicas, não é isso, Natasha? Dentro do possível, é você que está falando, né, amiga? Mas o João, a gente acompanha ele aí também. Se eu não me engano, ele é português, não sei se mora aqui no Brasil ou se mora fora. Mas quando o Insta dá pra gente, né, os feeds, né, o João aparece sempre para mim. Legal. Que bom que você está aqui, viu, João?
Isso aí, o poeta Severino está desejando um abraço fraterno de Bezerros, Pernambuco. Ivo também, né? Ele que é aí o grande dirigente do seu fã-clube. Ele está aqui dizendo que a Natasha é fera, é fera. A Beth está dizendo que ela não conseguia parar de ler. Melhor romance que ela já leu, inclusive. Está aqui É, afirmando para nós. a, hum, hum. Pode falar. A Beth, na verdade, leu antes o terceiro, né? E a devolutiva que ela me deu foi de que eles são, a Daniela e o Francesco são românticos e sexy ao mesmo tempo. Achei Eita bacana esse olhar. lasqueira! Achei Eita bacana, porque, querendo ou lasqueira! não, tem sim, né, essa questão. Achei muito bacana. É isso aí, vocês estão vendo que a Natasha ela tá preparando, né, os sentimentos dela ali, tá controlando bem, que ela não tá ficando tão vermelha, né? Vocês estão reparando nisso? É o vinho, gente, é o vinho. Deixa eu ver. Ah, olha aqui a Regina falando, a Stephanie falando sobre a arquitetura de toda a história, me diz o quanto tempo já sigo vocês. Olha que legal. Uau, já faz um tempinho, hein? Lembro dos comentários iniciais. É verdade, é verdade. A É Regina, interessante. ela é da área da Da arquitetura, arquitetura, né? É do design de verdade. interiores. Agora, eu não sei se a Regina é, Isso. é arquiteta ou se é designer de interiores, mas é da minha área. É da minha área. É isso mesmo. Ó, a Vaninha aqui também tecendo os comentários. Ah, eu não vejo os livros da Natasha apenas para o entretenimento, que é sobre isso que a gente está falando, que a Natasha só vê que é entretenimento. E eu fico também, Vaninha, eu fico também pegando o pé dela. Tem muitas reflexões e muito amor em todas as páginas. É isso aí, concordo. Deixa eu ver, boa noite, pessoal. Anicácia, deixa eu ver. Mara, Mara é Mar, eu não entendi aqui um comentário. Todo escritor se sente realizado. Ah, entendi. Vira um pequeno deus e mata quando está com ódio. Eita lasqueira, é, também acontece. Acontece de tudo na literatura, né, minha gente? É, mas Deixa eu meus ver. personagens, eu não vou construir eles para matar, não, viu? Tem gente que faz isso, né? Tem gente É, que faz. É, mas os meus não. Os meus, a princípio, a caixa não mata ninguém, gente. Poxa vida. É, fica aqui é, pensando. Bom, enfim, a Natasha não é dessas aí de ficar fazendo a galera chorar nesse aspecto, tá? Natasha tá segura. Deixa eu ver, o que mais? Depois que eu conheci os livros de Natasha, ó, Vaninha, eu fiquei romântica ao quadrado. Olha, o marido da Vaninha agradece. Eita lasqueira. Eita, minha gente, é deu isso uma aí. esquentada naquele relacionamento. A Vaninha também está aqui dizendo para nós que ela tem o privilégio de ler os 3 livros dessa maravilhosa Natasha. É isso aí, Vaninha, é verdade. Mega privilégio, sua maravilhosa. E Pazinho tá aqui, simbora pra prosa, simbora, simbora. É isso aí. Bom, gente, estamos. Olha aqui, o Ivo tá dizendo. Os livros têm que serem, acho que é lidos. Os livros precisam ser lidos na sequência para não perder o romance, Natasha? O Ivo tá perguntando. Porque, na verdade, ele é uma continuação, né? Não necessariamente precisa ler um atrás do outro, né? Mas é interessante que comece por Um Caminho para Amar, depois, quando quiser ler de novo sobre a Daniela e o Francesco, A Cada Dia Eu Me Apaixono Mais por Você, e quando quiser retomar essa história, Você Fez Morada no Meu Coração, porque eu conto essa trajetória, essa construção deles, né? Nesse sentido, sim, tem que ler nessa sequência. A Regina tá aqui afirmando que ela é design de interiores, tá? Deixa eu ver. Vanessa Escobar, buenas noches, buenas noches, Tica! Vamos lá, deixa eu ver. A Beth que é o quarto livro, tá? Ela já registrou aqui pra gente que ela quer o quarto livro. É isso aí, minha gente. O papo tá bom, o papo tá maravilhoso. Mas eu quero que fique assim bastante claro para nós, Natasha, o que é que a galera pode esperar do terceiro livro, que é o que está quentinho aí. Olha o cheiro, gente, o cheiro disso. Aqui a gente vai encontrar, na verdade, a construção mais sólida deles, né? E o quanto cada um ama o outro, o tamanho do amor de cada um.
E enquanto um é mais coração, o outro é mais razão, né? E aí um ajuda o outro, porque eu não posso ser só o coração, eu tenho que ter um pouquinho de razão e vice-versa. Então eles se completam nesse sentido, né? Que é uma das falas que eu trouxe da Regina com ela, né? Que fez toda a diferença quando eu coloquei ali dentro do enredo, né? Porque a Regina percebeu essa mudança dela, porque conhece que ela é muito rigorosa, rígida, né? Porque é amiga de São Paulo de faz tempo, né? E, e aí ela mesma diz para Daniela, né? Não que ela não tenha coração, mas que ele é o coração do casal, né? Assim como ela é a razão, né? E eles juntos ficam mais fortes. Então a gente vai ver isso, né? E de fato ali, durante essa trajetória, a gente vê ali o quanto um está do lado do outro, né? E Exato. ela daí pode conhecer um pouquinho mais dele, né? Para saber como que foi a trajetória dele. E sem se E dar conta, e por ela ser simplesmente assim normal, o que normal. ela faz, mesmo que para ela seja assim normal, simples, coisa do dia a dia, para ele é uma grande diferença porque ele nunca teve, né? Tanto é que aqui na orelha aqui, né? Eu coloquei um texto que eu gosto. Se você quiser ler, amiga, aqui, ó, na orelha, dá uma lida aí. Vamos lá, Você é minha gente. Só voz. para vocês entenderem as minhas caretas aqui, as minhas conversas, meus gestos. É porque se vocês lerem os livros da Natasha, os três, vocês vão entender quem é a Natasha. Oh! Sim, tem muito. 90% da Daniela é a Natasha, tá, gente? Hashtag fica a dica. Vamos lá. Da janela do estúdio, Francesco acompanhava a movimentação da esposa, que saía e entrava da capela a todo momento, com um sorriso bobo no rosto. Não podia negar que estava muito feliz. Daniela era simplesmente perfeita. E tudo que ela fazia era encantador, sem esforço nenhum. Deixava a casa em harmonia pelo simples fato de estar nela. Eita, lelê, hein, gente? Rapaz, é aquele romantismo assim avassalador. Ó, vou ler aqui para vocês um Ah, cadinho, só para essa moça poder falar aqui. ah. Vamos lá. Daniela e Francesco conheciam uma nova fase de suas vidas. Com apenas 3 meses de relacionamento, entre namoro, noivado e casamento, ambos sabem que terão muito a aprender na nova rotina, um com o outro. Daniela, com seu lado prático, objetivo e racional, precisa superar seus medos e receios. Francesco, por sua vez, é cauteloso e cuidadoso, especialmente com a mulher que ama, surpreendendo-a a todo momento. Em meio aos compromissos e às diversas viagens, tanto profissionais quanto pessoais, ambos vão se reconhecendo e se apaixonando cada vez mais, fortalecendo o relacionamento que construíram, com base no respeito, na amizade e no amor. Só não contava com os percalços que os surpreenderiam no caminho. Será que estão preparados para superar os obstáculos e contratempos? Ah, hein, Pois gente? é. E aí, Esses hoje, no Você obstáculos, Decide. esses obstáculos se chama Ivana, que é a ex-namorada dele que Sabe, aparece sabe que aqui. eu adorei? Sabe que eu adorei Ah, quando você apresentou a personagem na sua página? Com estilão diferentão, as tatus assim, o decote aparecendo. Eu falei, ih! E olhando assim a mulher, né, de baixo pra cima, eu falei, ah! Ela vai trazer a trama do negócio, ela vai botar fogo no parquinho. Conta, Natasha. exato. Ivana aparece, né, para dar uma cutucada na Daniela. Mas Daniela não é ingênua, não é boba, né? E vai preparada para esse encontro, né? Só que daí a Ivana ainda a, a,
acaba aprontando mais uma, que meio que balança ali pela situação em que acaba se encaixando. Mas depois, né, a gente acompanha os acontecimentos e Ivana, com o rabinho entre as pernas, vai embora, né? Mas ela vem já para dar essa Ela vem mexida pra ali, né? dar? O que é isso, Ela, Natasha? não, ela vem para dar essa sacudida ali. Mas a Daniela, na verdade, mas a Daniela estava preparada para enfrentar, né? Essa mulher Certo. aí que destruiu a vida do marido dela, né? Perfeito. E então seria essa questão aí né, do que pode aqui como você disse dos percalços, né, que os surpreenderiam. E com relação às viagens, né, quando eu estava elaborando o texto e pesquisando aqui, e vendo como é que era, e eu aqui do meu quarto, vendo só coisa bonita pela internet, e eu aqui do meu lá vai, não aguento mais ver os outros. Como é que você tem um negocinho que você põe na família, adora ver a felicidade dos outros? Como é que é aquele negocinho? Adoro ver rico. Adoro ver rico sendo feliz. É uma coisa assim. É. Aí eu falei, cara, eu não aguento mais ficar vendo, né, os outros e eu aqui no meu quarto só pesquisando. Tanto é que a Daniela, na verdade, teve uma hora que eu tava cansada mesmo, né? E de pesquisar e tudo, e talvez até foi interessante, porque senão ia ficar muitas coisas. Então foi o momento de dar. Eu, assim, quer saber, eu vou virar o pé dela, vou torcer o pé dela para não ter que viajar para conhecer as coisas novas. E aí a Daniela acaba se machucando, e é ele quem vai e ela quem fica, né? Mas assim, foi porque eu estava cansada, né, de pesquisar, de descrever e tudo. Eu falei, não, deixa eu dar um descanso, porque eu sabia que tinha ainda mais pela frente, né? Mas nesse tempo em que ela ficou em casa de repouso, também teve outras coisas que aconteceram, né? Eu fiz com que ela fosse depois fazer o primeiro curso dela fora. Então ela estava, né, também começando a se reencontrar ali. Tem personagens que entram nesse terceiro livro, além do Docinho, né, que é o filhote de Golden Retriever, que é uma personal style, né, que vai ajudar ela a montar o armário da esposa do Francesco, né, do Giovanni. Porque até então ela não tinha caído essa ficha, que ela não era mais a Daniela, ela seria a esposa do Giovanni, né? Então, e essa personagem aparece em alguns momentos, né? Ajuda ela a montar esse armário. Não mexeu no dela, mexeu para esse armário de eventos sociais e tudo mais, né? E eu gostei muito de dar algumas vozes para alguns personagens que muitas vezes poderiam passar despercebidos, ocultos, né? Como a cozinheira que já começou lá no segundo, o porteiro que começou lá no primeiro. Querendo ou não, eles têm participação. Nesse Perfeito. terceiro, o jardineiro, o senhor Vitório, participa em alguns momentos. Né? No segundo, a gente tem o motorista, né? Que também a Daniela consegue, por conta de uma viagem que ela tem que fazer, ela consegue conhecer um pouquinho mais desses colaboradores que estão ali em torno deles, né? E quando ela faz a feijoada, né, lá na Itália, eles começam uma dinâmica de que no dia da feijoada todos almoçam na mesma mesa, juntos. Então é um dia diferente ali para todos, onde eles interagem, né, com o pessoal da limpeza, com o jardineiro, né, e assim por diante. Então ela dá essa dinâmica diferente para casa. E no trecho Ela que deixa a casa você mais lê, viva, né? sim, Mais humanizada. sim. E por conta dela ser historiadora e ter trabalhado no Museu de Arte Sacra, ela sente falta de ir, né, nas igrejas para ter o momento dela e também para ver as coisas que ela sempre gostou. E aí eles fazem uma capela na casa deles. Legal. Também foi muito legal esse processo, né? Que é uma conversa que ela tem com um padre em Portugal, quando eles vão para a primeira turnê europeia, antes de ir da internacional, o padre solta, né, vê ela lá e faz um questionamento, que não necessariamente para encontrar Deus precisaria estar na igreja, ele está em qualquer lugar, né, próximo a ela. E aí cai a ficha
dela, e daí ela resgata até uma cultura nossa aqui, né, das fazendas, que cada fazenda tinha suas capelinhas, né, que podiam, né, ter ali próximo e tudo mais. Podiam ter um santo do Paoco para esconder um ourozinho, mas tirando esse detalhe, graças a Deus, não precisa mais disso, né, Natasha? É, Aí, com toda certeza, estou imaginando uma capela bem estruturada, maravilhosa aí, sim, né? não, é Então, uma capela certeza. simples, amiga, é uma capela simples. Eu até cheguei a riscar ela, né? Que Ela é com linda! ela é com É característica, madeira? seria de pedra, porque Ah, é pedra. ela comenta Ai, perdão, perdão. Aí tá ela por seria de dentro, né? pedra. É, aqui é a Uhum. fachada de pedra com um alpendrezinho e Ah, aqui a ela é vista já simples, gente. Ela é de pedra. É com uma é algo simplicidade. tão simples. Não, mas é porque ela tem como referência ali, ela comentou numa conversa com o arquiteto que volta num segundo momento também. Ela comenta que as capelas que ela viu no Caminho de Santiago, né, eram de estilo românico, né, de pedras. Então ele traz algo numa proporção pequenininha ali para ela, né? E o interior seria ela que iria montar. O arquiteto ficou responsável só de erguer, mas porque ela torceu o pé, atrasou um pouquinho, mas ela conseguiu montar, porque ela conhecia os elementos da arte sacra, então ela foi de pouquinho em pouquinho, né, deixando ali a capela deles bonita. Você podia ter colocado que ela foi correr com as crianças e tropeçou no carpete e ficou com o joelho extremamente roxo, sabe? De uma forma assim, extremamente grotesca. Uma história que eu ouvi esses tempos, E quase, sabe? quase arrancou o carpete. Não, não. Eita, Ela Laia, estava ó, com o Ivo um Pazzi. docinho. Não, Pode falar. pode ler. Não, Não, pode ler, pode termina. ler. Não, ela Termina. estava com um docinho, porque eles haviam decidido, como a viagem de lua de mel, que não aconteceu no segundo, aconteceria no terceiro, e já no segundo a gente sabe aonde seria, mas o Francesco só sabe no terceiro aonde seria, eles voltam a caminhar para começar a pegar o ritmo, né? E aí, enquanto ela está esperando por ele, que ela acaba virando o pé na grama, né? Então daí atrasou um pouquinho esse projeto deles, mas aconteceu a lua de mel. Perfeito. Sua mãe tá falando que eu sou malvada. Não, é porque eu ouvi uma história esses tempos, né? De alguém que se machucou assim, correndo com umas crianças. Assim, não lembro de onde, sabe? Mas eu ouvi uma história assim. Bom, gente, deixa eu ver aqui, tem perguntas. O Ivo tá aqui perguntando: a Ivana deu em cima do Francesco? Ela não deu em cima, mas ela veio cantar de galo, né? Achando que estava por cima, sendo que não estava, porque a Daniela descobre o passado dela e dá umas indiretas, né? Um passado que a Ivana sempre quis esconder, né? Como uma boa historiadora, ela soube fazer as perguntas certas, né? Para o passado da Ivana, então ela colheu as respostas que ela queria. Por isso que eu digo que ela foi preparada para esse encontro, né? Então é isso. Perfeito. A Vanessa Escobar pergunta: Natasha, quantos personagens tem no romance? Ixi, tem um monte, hein, Vanessa? Tem um monte, porque eu acho que só no primeiro, Um Caminho para Amar tem uns 30 e poucos. Mas, lógico, nem todos ganham a mesma importância, porque muitos eram peregrinos, né? Que fizeram pequenas participações e que não voltaram no decorrer do primeiro ainda. Os que voltaram, eu falei, Martina, Sara e Yuri, né? Além da Daniela e do Francesco. Mas teve, por exemplo, os proprietários de albergue, né? Teve outros dois peregrinos de São Paulo também, só que só ficaram naquele momento, talvez num outro lá do jantar deles também, mas que era mais ou menos no mesmo dia, só que em horários diferentes. Peregrinas do Peru, que também apareceu ali, peregrinas da própria Itália. Mas assim, né? No primeiro, quem leva o primeiro livro são cinco personagens. No segundo, jamais personagens levam, porque no primeiro livro, os tios dela são só citados, o tio Augusto e a tia Inês, que no segundo aparecem mais e que também aparecem mais no terceiro.
né? Assim como Uhum. os pais dele, a Helena Rossi e o Giancarlo Rossi. Né, também aparecem no segundo e aparecem no terceiro. Né? O empresário aparece no primeiro, mas o empresário e a esposa aparece no. Sim, entre as peregrinas, né, tem duas No brasileiras primeiro ali, livro tem duas brasileiras e elas são irmãs gêmeas, gente. gêmeas, Irmãs coincidência. gêmeas. Vocês acreditam? Vocês conhecem alguma história que se assemelha a essa? Pois Nossa, eu é. acho que, né? Vocês conhecem alguma Eu história? devia Conta ter aí pra gente. crescido mais, eu devia ter crescido mais essas personagens. Olha lá, deixa eu ver. Ah, é que a Catiúcia aqui, nossa produção, tá aqui dizendo, tem nós duas no livro, é isso aí. A Natasha, gente, também faz uma questão muito bacana, que ela brinda amigos escritores dentro do livro dela. Conta isso pra gente, Natasha. Na verdade, lendo o livro da Adi Alonso, né, um livro que a gente apresentou, e ela traz a Eliane, né? Ela traz a parceira dela de página também. Puxa, me fugiu, peço mil desculpas, mas enfim. Ela cita, né, outros autores e traz A ali. Ela, a Elaine. Eliane, desculpa, se Aham. ela veio, eu acabei esquecendo, Não, que eu tô nervosa. E eu achei muito bacana. E daí eu falei assim, a Daniela já no primeiro livro, ou no segundo, ela tem cenas que ela tá lendo. Eu falei, puxa, no terceiro ela vai continuar lendo, mas eu vou citar as autoras. Então, nesse livro, eu cito, na verdade, a Ellen Ellero, com o livro dela de Quase Íntimos, né? Cito aqui. Cito a Daniela Castro, com o livro que daí eu gostei muito dos livros, desse livro em especial, que é O Segredo, Caça-Palavras, O Segredo da Lança. E cito a própria Ádia, né? Porque a Ádia Alonso também fez o Caminho de Santiago e tem um livro com o nome Caminho de Santiago. E como eles retornam para o caminho, né? A Daniela está vendo o livro para que ela pudesse até relembrar um pouquinho do caminho. Então ela comenta sobre a autora e sobre a percepção do livro. Então eu faço e vou perfeito. fazer daqui para frente sempre um ganchozinho, porque eu Muito acho que a bacana. gente pode se ajudar desta forma, né? Não nos custa nada, né? E é tão gostoso, porque são pessoas que marcaram, são livros que marcaram, eu acho que tem tudo a ver, quando tem a ver com o personagem, né? Agora, se o personagem nunca leu, não gosta de ler, não tem como encaixar, né? Mas nesse caso encaixou. Mas excelente, é uma ótima iniciativa para que nós, enquanto escritores, leitores brasileiros, de uma forma com que a gente consiga prestigiar de fato a literatura, né? A nossa literatura, até porque a gente sabe que a continuidade, o fortalecimento, ele só ocorre se a gente se ajudar. Né? Então, muito bacana. Bom, Natasha, eu quero que você comente com o pessoal. Estava falando, né, que você faz cursos, estuda bastante, muitas coisas você vai aprendendo sozinha também, ali mexe daqui, mexe de lá, ensina outros escritores também a como fazer, né? Percebo muito isso. E eu queria comentar que você cria as suas próprias estratégias. Então, você tem um lance de tradução também das obras e agora está trazendo uma perspectiva diferenciada que são os HQs. Conta essa novidade. É, Ah, e audiolivro também, né? na verdade, assim, o produto, ele está pronto, né? E quando eu fui fazendo alguns cursos, né, que eu comecei com cursos direcionados para escrita, num segundo momento eu fui atrás de cursos relacionados ao marketing, né, de escritor, como se posicionar, né? Porque hoje em dia o autor se posiciona, antes ele era até refém das editoras, né? Então hoje nós temos esse diferencial, né? E então eu tento criar não só a minha estratégia, mas o que está dentro do meu alcance e o que eu acho que eu consigo oferecer. Porque às vezes a gente vê estratégias muito iguais, que é tudo repetido, mas às vezes para mim não vai dar certo, porque não é para o mesmo gênero,
né? Não é o meu estilo. Então, eu tento absorver nesses cursos, principalmente de marketing, de que forma eu posso atuar, né? E o último que eu estou fazendo, né, que eu finalizo agora esse mês, é o de produção editorial, que me deu um outro Você fez o de olhar. roteiro também, não fez? Fiz o de roteiro também, mas isso foi bem, não foi nada aprofundado, é só para que eu pudesse ter uma noção. E foi por meio deste roteiro que eu comecei, na verdade, a brincar da possibilidade de criar o meu cenário, o meu microfilme, né? Onde fosse assim os cenários, onde eu congelaria a história. E eu comecei a fazer até de forma para mim, e ficou tão legal, tão diferente, que daí eu mostrei para vocês que, né, que vieram aqui em casa. Tenho ideias de talvez tentar algo um pouquinho maior, mas a questão dos quadrinhos me deixou muito feliz, porque assim, por que não compartilhar? Porque às vezes as pessoas não gostam do texto corrido, mas se tiver uma imagem onde ela pode descansar o texto, né, os diálogos e ver o entorno ali, eu acho que é uma forma também de contribuir com a literatura, né? Nesse sentido só. E de Então, engajar os leitores, porque tem muitas pessoas que não têm essa questão, assim, mais metafórica, figurativa, de imaginar, né? Então, da forma como você fez os HQs, proporciona isso também. e vou continuar fazendo, porque é um caminho sem volta, eu não posso Com parar agora. certeza. Eu tenho que terminar pelo menos o primeiro livro, né? Eu estou no capítulo 6, onde eu já postei lá na Amazon, tá? Então lá vocês vão ver capítulo por capítulo, até porque o arquivo fica muito grande. Então eu tenho que fazer ele por partes mesmo, né? Tá no Kindle Tá Ilimitado, no os Kindle quadrinhos? ilimitado, tá? Perfeito. Então, e aí eu tentei a cada semana, só que dentro da minha correria e preparar o material é um pouco demorado, mas eu me policio para pelo menos a cada 15 dias soltar um capítulo novo. Porque pode ser que aquela pessoa que leu esteja esperando. Eu não posso falhar com esse compromisso. Pelo menos até encerrar o primeiro livro. Mas por que não continuar com o segundo e com o terceiro? Então, esse é um projeto que eu vou levar até o final. Né? Legal. Tenho que me organizar para que eu possa terminar ele e tirar as partes que a Stephanie acha hot, né? Então, não vai ter hot nos quadrinhos, vai ser mais light, porque eu não sei quem Sim. vai ter o contato com ele, né? Uhum. Nesse sentido. Perfeito. Então, Tudo pensado. outras coisas, como o primeiro, a gente trabalhou o físico, formato Kindle, né? Que está no Kindle ilimitado. Nesse meio tempo, a editora conseguiu que viesse o audiolivro pela Audible, né? É, então eu pensei, bom, então já que eu perguntei para a editora se teria também uma negociação com o segundo, eles falaram que não. Eu falei, posso fazer? Pode. Então o segundo também tem o audiobook, né, o audiolivro feito por mim, mas eu Uhum. ofereço então nos mesmos formatos, Legal. né? A diferença é que o primeiro livro está no quadrinho, mas o segundo também vai entrar no quadrinho, né? E tem a minha versão em espanhol do primeiro, que eu já fiz e está também na Amazon. Então, o Perfeito. segundo também vai ter. Então, o que eu colocar no primeiro, as versões que eu colocar no primeiro vão ter no segundo, né? Mantém o padrão. Mantém o Uhum. padrão, tá? Perfeito, dona Natasha. Eu vou aqui parar um pouquinho para fazer a leitura dos comentários dessa galera. Desculpa. E aí eu vou deixar aquele seu momento final para você expressar alguma questão também que talvez não foi contemplada durante a nossa conversa aqui. Bom, a Regina Coelho está aqui dizendo: parabéns pela iniciativa, Natasha. Isso é muito importante mesmo. Ninguém solta, solta das mãos de ninguém. Falando, né, sobre essa questão de você brindar outros autores dentro do seu livro. Perfeito. Vanessa Escobar também diz que você é generosa. Olha aí, olha aí. Tem muitos admiradores. Deixa eu ver quem mais. A Beth disse que aí aparece a personagem metódica da Natasha, né, Stephanie? Por isso o romance é tão bem escrito nos mínimos detalhes. Verdade, verdade. Ela é extremamente detalhista. Ela se cobra muito, né? Se cobra constantemente. Então ela tá sempre ali batalhando para entregar o melhor. Sempre mesmo. Deixa eu ver.
Ah, tá. Essa parte da quantidade de personagens já foi. A Vaninha deixou um abraço. É que ela teve que sair, mas a Vaninha, gente, a Vaninha já sabe tudo sobre o livro. A Vaninha é antenada. Que é Ela já isso? terminou a leitura do Ela já terceiro. Uhum. Vania, ela é aquilo que a gente chama de leitora voraz, né? Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Natasha, que foi a pergunta da Kátia Pino, como nós já estamos nos finalmente dessa prosa, eu falei que eu ia deixar para o final para segurar a audiência. Então vamos lá. Kátia Pino pergunta para a Natasha, né? De frente com Stephanie. Bom, estamos aqui, minha gente, neste momento maravilhoso. Essa noite, às 20 horas e 27 minutos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você já é 21 horas. E nós estamos aqui com a nossa querida escritora Kátia Pino, maravilhosa, que vem aqui trazer uma excelente pergunta para nossa querida Natasha. Ela que trouxe personagens que tiveram ali a escolha de um casamento, muitas vezes inesperada, e ali teve aquele momento que talvez os personagens precisaram se jogar sem pensar, inclusive, nas consequências, tudo em nome do amor. Então vamos lá, minha gente, vamos lá que Kátia Pino pergunta para a Natasha. Curiosidade, se você, Natasha, recebesse uma proposta de casamento de forma tão rápida, você aceitaria? Cri, Olha, tudo é cri. possível. Tudo é possível, mas lógico, eu não ia nas cegas, né? Eu ia de fato como a Daniela, né? Ela foi lá, assim como ele veio, né? Então ela já começou a ver as intenções, porque ninguém sairia de um outro lado, né? Né? Então existiu essa questão aí, né? Ela conheceu a família, né? Então eu também sondaria, pelo menos essa questão assim, né? Se teria dinheiro ou não, aí são detalhes, mas se tiver dinheiro é melhor. Mas se a pessoa ela é uma pessoa do bem, né? Que também está buscando às vezes o que eu esteja buscando, por que não, né? Por que não? Fica a dica, escritores aí, ó, Natasha tá na pista. Hum. Lembrando que, tá? Se você tem interesse nessa pessoa, né, aqui da parte de baixo, né, do segundo andar, se você tem interesse nessa pessoa, ela vai mostrar os bonequinhos. Se você tem interesse nessa pessoa que aqui está, saiba que você tem que passar pelo crivo da cunhada dela, tá? Eu vou dizer para a Natasha se vale a pena ou se não vale a pena. Ponto. Pronto, falei. Então, Natasha, você já tá sabendo também que se tu arrumar um calango, né, por aí, vai ter que trazer para um almoço, tá? Porque eu vou te dizer se vale a pena ou se não vale a pena, irmã. É assim que funciona na paradinha, né? Você já sabe disso, tem que aprovar. Muito bem, minha gente, muito bem. Natasha, mostra os seus, olha lá, os seus bonequinhos, os seus mascotes. Essa é a querida Essa é a Daniela. Diga lá. Daniela. Ah, Eu tira ela um coloquei, pouquinho para mostrar os detalhezinhos, depois você coloca de volta. Isso, o detalhe da demorei para vieira. achar essa tecnologia de garrafa PET, eu não sei se o pessoal conhece. Deixa eu tirar que só está colocado aqui, né? Mas enfim, eles são muito fofos, né? É feito por uma artesã lá do Rio Grande do Sul, tá? E foi muito engraçado porque eu recebi em Canoinhas, isso é uma outra história para um outro momento, mas eu estava já de férias e pedi para ser entregue em outro lugar para que eu pudesse tê-los, né? Para não ficar esperando o fim de ano. E esse aqui é o Francesco, então. Ui, peraí. Eu coloquei fechadinho para não pegar poeira, tampadinho, né? Com outra tecnologia que a gente tem aqui em casa, que é tampa de farinha láctea. Esse é o Francesco, sai o chapeuzinho dele também, né? Mostra Tem o a mochilinha. detalhezinho. Traz bem perto do foco. Ai, gente, eu sou apaixonada. Olha isso, olha os detalhes da Vieira. Tem a Vieira, né? Essa artesã, ai, me fugiu Peraí, agora, eu tenho Eliane. o boneco dela. Deixa eu Liane, ver. Liane, Liane. Achou? A Liane, achei. Liane, né? Deixa eu ver se está aqui atrás que eu não consigo ver. A Liane, no Rio Grande do Sul, super, super caprichosa. Foi feito todos os mínimos detalhes, escolha das cores
da pele, porque eles têm diferença, né? De tonalidades, né? A roupinha, a mochilinha, enfim, né? É um trabalho assim realmente muito, muito caprichoso. E ela correu atrás para fazer, né? Até a vieirazinha, né? Então, fico aqui do lado do meu computador quando eu estou trabalhando, Namorando. cansada, eu olho para ele. Aí eu, ah, aí me Ah, dá mostra, força para continuar. mostra a mochila de novo da Dani. Vou contar para vocês uma curiosidade que a Natasha não contou, tá? A mochila da Daniela foi inspirada na própria mochila do caminho da Natasha, que é Não, mas exatamente dessa não, cor aí, o ó. caminho que eu fiz foi com outra. Tá, mas Mas você tem uma depois mochila que eu me. igual a Sim, essa. sim, sim. Depois que eu me identifiquei enquanto peregrina, que daí eu fui fazer outros caminhos, eu fui comprar uma mochila mais apropriada e, de fato, eu até postei a foto da mochila, né? A minha mochila tem essas cores aqui mesmo, né? Então, até a cor dessa blusa eu tenho. Ela tem, gente. Ela Então. tem. Mas Blusa é da isso. Decathlon, gente. Ela é toda É. paquitinha, tá? Toda Agora, paquitinha, agora sim, Natasha, né? com as Porque na coisinhas primeira dela. viagem. A Com as primeira viagem coisinhas nem dela tanto. de fazer caminho, ela olha toda, né? Tudo organizado, tudo assim, ó. Perfeito. Bom, minha gente, ó, o pessoal dando parabéns para você, Natasha, parabéns a Kátia Pino. Muito sucesso para tudo que você escrever, com certeza, com certeza. A Beth Poetisa daqui, oh! Por causa dos bonequinhos. O Alexandre está dizendo aqui para nós, ficaram lindos. Leitura com Chocolate falou que chegou na parte do calango. A Vanessa Escobar perguntou se eu sou escritora. Vanessa, hoje não é meu dia. Hoje o holofote é dessa moça aqui de baixo. Mas eu escrevo sim. Vamos lá. Quem mais? Ah, tua mãe respondendo. Ela conhece a família, né, Natasha? Porque se trouxer o calango, você já sabe que o bicho vai passar com a sabatina, né? Maravilhosa. Exato. É isso. Ó, o Alexandre tá aqui falando pra você. Sucesso, Natasha, você merece. É isso mesmo, ela merece, porque pensa na mulher que batalha, gente. A mulher batalha demais, demais. Pra finalizar, Natasha, tem novidades aí? O que que você falou algumas coisinhas, né? É, Apresentou algumas ideias. para finalizar, então, sim, eu tenho alguns projetos, né? Eu estou com 2 romances em andamento, tá? Enquanto um às vezes não vem a inspiração, eu já estou com outro. E estou com os contos também. Então, comecei a estudar contos, que é algo que eu nunca tive o contato direto, assim, dos bastidores, como que é a construção. Mas eu vou começar também a trabalhar com contos, porque também é uma forma da gente ir trabalhando aí a criatividade e tudo mais. Então, daqui a pouco eu vou estar apresentando para vocês os meus contos, vou lançando de forma individual. A ideia é eu depois compilar numa obra, numa coletânea, tá? Mas a princípio eu vou lançar eles de forma individual lá na Amazon, que permite, para que possam conhecer o lado contista da Natasha, né? Vai ser um lado romântico, mas às vezes um romântico diferente. Aguardem para ver, Um tá? romântico diferente, gente. Será que Um ela vai matar romântico personagens? não vai matar a Hum, personagem, amiga. E os romances que estão vindo vão ter ligação de alguma forma com os com livros. a trilogia, com a trilogia. Perfeito. Algum elemento, algum personagem vai ser a liga entre um e outro, tá? Nesse sentido, eu não quero fazer obras soltas, mas querendo ou não, né, eu vou trazer essa ligação. E é isso, na verdade. E dizer também que vou trabalhar fortemente na divulgação do meu site, tá? Eu Já estava fica até a dica. pensando. Fala o seu site pro povo aí. Eu estava pensando em trabalhar nas redes sociais, mas a gente percebe que é melhor a gente concentrar as energias do que fragmentar. Então, o meu site, se vocês quiserem já ter um contato com eles, porque com ele todo dia eu tento mexer um pouquinho, não é Diga sempre, mas eu vou me para policiar nós aqui para embaixo. atualizar, que é o www.natashaoliscovesescritora.com, tá? Lá vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim, um pouquinho de cada obra, como adquirir os livros, né? E
assim, daí eu vou trazer as fotos de eventos, como a gente foi na Bienal, né? E o que sai nas redes sociais eu vou concentrar lá. Então, o site vai ser a minha casa oficial, tá? Então, lá vai estar toda a informação, todo o caminho que precisa para adquirir as obras. Lembrando que no formato Kindle vai ser na Amazon, mas lá eu direciono, então fica tranquila, né? Fica só por cliques já cai na Amazon. E no formato físico, e quando o audiolivro for meu, por um clique, cai direto comigo também, né? Então, de forma muito rápida, vou direcionar para onde vocês podem conseguir conforme o tipo de formato que vocês queiram, tá? Link das playlists também, não sei se é alguma coisa, uma amostra talvez das Já playlists. tá lá, amiga, Legal. já tá lá. Olha, eu Do fucei no primeiro já site tá lá. dela, gente, que vergonha. Eu vou ter que ir lá, né? Vou ter que ir lá para não Não, pagar esse mico. é que eu tenho construído o primeiro livro e o que eu já tenho de informação do segundo eu já replico também, né? Mas a ideia é ter todo o material, os bastidores, tudo de forma organizadinha para que vocês possam conhecer, né, todo esse material. Estou escrevendo. Perfeito! Natasha, quer dar um recado assim final? Quer mandar um beijo para sua mãe, para seu pai, né? E outro para Xuxa, enfim. Diga aí pra gente. Com certeza, um beijo especial para o meu pai, para minha mãe, que são quem acredita na gente aqui em primeiro lugar, meus patrocinadores, né, que me dão força, que não me deixam ficar tão no negativo no banco, porque, né, enfim, né, até a gente conseguir se estabilizar e de fato colher, como qualquer outra carreira, né, a gente precisa ter esse tempo de amadurecimento, de aprendizagem, para que a gente possa começar a colher. Uma hora eu começo a colher e, né, posso pelo menos dizer que vivo dos meus livros, né, vivo da escrita. Né? Se for algo assim por quatro rodas ou em países diferentes, daí também dá de ser, né? Mas o importante é poder ter aquele dinheirinho que a gente possa viver de forma tranquila, né? Então, um beijo para todos que nos acompanharam, que vão acompanhar, né? Muitos leitores passaram por aqui, obrigada pelo carinho de vocês, né? E agradecer por essa oportunidade, né? Quando a Stephanie falou, temos que entrevistar uma autora que lançou livro agora, e eu, quem? Aí a gente colocou na programação, mas é isso. Agradecer a você, Stephanie, pelo carinho, por dividir essa Tamo página, né? aí, tamo aí. E é isso, ó. Um beijo para todos. Beijo, minha gente. Lembrando que a live ela fica salva aqui no Instagram para você que vai assistir mais tarde. Olha, delicia, se prepare aquela pipoca que você vai curtir muito. Deixe seu comentário, não esquece, tá? Deixe seu comentário aqui, as boas energias, as mensagens de motivação para nossa querida Natasha, porque acho que tudo isso, né? Tudo isso empenha cada vez mais e é como se fosse um novo oxigênio, sabe? Entrando ali para que ela possa ter um novo fôlego e continuar. Que a Natasha tem um caminho maravilhoso pela frente, está construindo um legado incrível, incrível. Então, cada recadinho, né, com carinho, por uma amizade verdadeira, pode ter certeza que ela vai amar. Bom, o que mais? Depois vai para o YouTube e também para o Spotify, tá? Fiquem ligadinhos, adquiram os livros e falo mais, adquiram os livros direto com a Natasha também, tá, gente? Ai, não lembrei do site, não sei, manda um direct para ela. Pode mandar até aqui pelo Prosa, tá? Que agora ela tá tendo acesso às mensagens. Manda aqui pelo Prosa, por quê? Porque chega assim para vocês, olha que coisa linda. Ui, peraí, peraí. Ah, tá aqui. Olha que coisa linda, chega a dedicatória para vocês. Eu até briguei com ela sobre as dedicatórias, que eu queria umas dedicatórias mais pessoais, assim, sabe? Então, é isso aí, vai chegar uma dedicatória especial pensada para você aí do outro lado, que ela entrega para o Brasil inteiro, gente. Ó, tem declaração de amor da sua mãe, maravilhosa. E é isso aí. Pessoal, todo mundo aqui. Gente, é isso, tá? Muito obrigada pela participação. E simbora que Natasha tem muitas novidades fervilhando por aí. Beijo, beijo, gente. E até mais. Até mais.